Olá, torcida tricolor, como vão? Bom, mais ou menos, né? É complicado, né? Mas faz parte, né? A gente às vezes perde, às vezes nós ganhamos, enfim. Isso é o futebol que a gente conhece, né? Mas esperando que todos estejam bem e já pedindo antecipadamente para que não se esqueçam de assinar no nosso canal, ativar o sininho das notificações, dar o like, compartilhar o vídeo para outros amigos tricolores, você já sabe, né? Mas eu sei, não custa lembrar, né? É, peço então que façam isso e vou começando logo com as notícias do jogo, tá certo? Bom, eu queria começar assim, dizendo que o Fluminense ele tem um campeonato muito extenso pela frente. Tá? Não só um, ele tem mais de um, né? Ele tem o Campeonato Brasileiro, que acaba só em novembro. E assim, além disso, tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana. Então, assim, eu já disse no outro vídeo que eu falei, tá? Que não entendia o porquê que o Abel estava. Como é que eu posso dizer? Poupando o nosso amigo Ganso. Mas vamos lá, eu vou desenvolver isso mais durante o vídeo, tá? Vamos lá. Vamos entender quais foram os números dessa partida, tá bom? Vamos lá. Eu estou colocando aí na tela para vocês os números. Vou falar dos principais, tá? Chutes. Ó, olha a enormidade de chutes a gol. 26 gols, chutes a gols do Fluminense contra 3 do Santos. Aliás, chutes, foram 26 chutes sem ser a gol. Chutes, aí conta os sem direção e tal. É, 26-3, né? Agora, chutes a gol, 6-1, né? Olha a posse de bola, 66 para o Fluminense e 34 para o Santos. Você teve 545%, 545 passes contra 285 do Santos. 88% na precisão do passe, mais ou menos, porque nenhuma foi a gol, foi na direção do gol, né? E o restante aí, enfim, não interessa muito. Mas olha aí, 66% de posse de bola. Quer dizer, o time do Santos, a que conclusão nós chegamos? O time do Santos veio se defender, veio para cá para se defender. Não estava muito interessante o jogo, eles não se interessavam muito para o jogo, né? O Fluminense atacou mais, mas não conseguiu converter esse ataque em gols. A gente perdeu muitas, mas muitas. Quem viu sabe que foram muitas, tá? Muitas oportunidades. Bom, eu achei, tá? Que, bom, não, primeiro não deveria ter poupado o Ganso, eu vou continuar falando, mas assim, colocou um meio de campo, né, que não é bem a mesma característica do Ganso, tá? O Natan, que foi até uma surpresa minha, né, ter colocado, eu dei o provável time sem o Natan, com a opção de colocar o Natan, mas na última hora nosso amigo lá colocou o Natan. Só que o que acontece? É o que eu volto a falar. E já falei no outro vídeo, quem não viu pode ver aí. Eu falei o seguinte, o Natan não vinha tendo muitas oportunidades. Jogador que não joga fica fora de ritmo. Tá? Então era nítido que ele não estava. Ele estava sem ritmo. Era nítido, tá certo? Era muito, o jogador estava perdido. Alguns. Ele chutou a gol? Chutou. Uma ou duas vezes. Ele ficou mais vamos dizer assim, na marcação do que propriamente dito distribuição de bola. E não foi o meio de campo. Então, assim, estava meio que sem função ali. É como se tivesse o Abel colocado o meio de campo que não tinha. Porque ele estava sem ritmo. Agora, não tem como eu cobrar isso do Natan, porque a gente, como torcedor, ele não vinha tendo ritmo. Como é que a gente vai cobrar performance de um jogador que não tem ritmo? Ele precisa jogar para ter. Tá certo? Então é complicado, né? É difícil. Espero que o Abel tome consciência disso e coloque eles mais vezes para ele poder, por exemplo, Cris Silva jogou uma bela partida, não jogou, não foi maravilhoso, mas jogou uma bela partida hoje. Ele está em ascensão, como eu falei para vocês no outro vídeo. Ele está em ascensão.
Entendeu? É, quem mais? Bom, o André jogou como sempre. Para mim foi o melhor em campo. Eu gostaria até da opinião de vocês. Coloque nos comentários aí nos comentários quem foi o melhor na opinião de vocês, tá certo? É, quem mais que eu vi que me destacou? Bom, o Fábio, né? Seguro como sempre. Bom, eu queria até colocar também o Twitter aí do Vitor Lessa sobre um assunto que eu vou falar antes do que eu achei da falta do Ganso, tá certo? Vamos lá. O Victor Lessa, e ele se manifestou em relação a declaração do Abel pós-jogo. Olha só. Abel, eu saio daqui orgulhoso. Foi brilhante. Foi brilhante? Não, mas minha equipe deixou tudo em campo. Nem sempre vai dar, paciência, não queria o resultado, mas saio daqui orgulhoso. Pô, Abel, pelo amor de Deus, gente. Não sai orgulhoso não. O Fluminense não ganhou um ponto. O Fluminense, quando a gente joga em casa e perde e fica 0-0 o jogo, a gente não ganha um ponto, a gente perde dois. E esses pontos, em histórias de campeonato de pontos corridos, como é o Campeonato Brasileiro, né? Esses pontos fazem falta, principalmente os de casa. Os que são feitos, jogados em casa. E o Abel sabe disso, ele não é burro. Entendeu? Então ele sabe que ele errou. Para que vai poupar Ganso? Né? Vamos falar do Ganso. O Ganso fez muita falta? Fez, claro. Pô, é o maestro do time, o cara vai e me tira o maestro na estreia do Campeonato Brasileiro. Pô, depois não quer que a torcida fique brava. Não dá para entender, gente. Desculpa, mas não dá para entender. Ah, mas ninguém jogou bem. Um ou outro jogou bem, mas o time está descoordenado, estava descoordenado. E aí, aos 20 minutos do segundo tempo, o Abel é previsível. Aos 20 minutos do segundo tempo, o que ele fez? Ele tirou o Natan, né, que é meio de campo. Isso não é uma substituição previsível. Ele tira o Natan e bota o Luiz Henrique. Se eu não me engano, foi o Luiz Henrique que entrou. Tá? Ele fez essa substituição, ele fez uma substituição. Tá certo? Então, assim, o que ele esperava? Né? Com um time sem meio de campo, ele esperava o quê? Ele esperava que o time, como um passe de mágica, fizesse o gol? Não vai fazer. A gente tem um time montado e armado. Qual o time? O time com o meio de campo com o Ganso. O cara vai e me bota um cara que não vinha jogando. É para queimar o jogador? Sei lá. A gente pensa tudo. Entendeu? Aí o cara me tira e bota Eu sabia que ele ia fazer isso. Ele faz isso em todo jogo. Quem no mínimo vê os jogos, o adversário, vê todos os jogos do Fluminense, ele vai ver que eles fazem isso. Ele faz sempre isso. Né? E assim, ele tirou também, isso é importante, é um dado importante. Ele substituiu o Iago Felipe no meio no intervalo do jogo. Quem entrou foi o Nonato. Olha só, o Iago Felipe, eu acho que foi um dos piores jogos que ele fez esse ano. Assim, eu já não gosto muito desse jogador, mas ele teve alguns jogos que ele atuou direitinho. Ele atuou fazendo a raça dele. Só que esse jogo ele perdeu bola. Ele chegou a bola até. Teve uma hora que eu não me lembro quem fez um passe para ele. A bola bateu no calcanhar dele, quer dizer, estava desligado. Ele perdia a bola, não completava nada, ele não fez nada. Resumo da ópera foi que ele não fez nada. Nonato entrou no meio no início do segundo tempo e melhorou o time. Deu uma melhorada, pelo menos, né, deu uma coordenada, mas não resolveu. Porque não tinha ninguém para pensar, para dar aqueles passes que o Ganso faz. É ruim voltar a falar, mas a gente só tem o Ganso. A gente já viu que agora, primeiro, nesse momento, não pode contar com o Natan, porque ele está ainda se capacitando, ou seja, está tendo ritmo. Então a gente tem que contar com o Ganso. E o cara vai e não me coloca. Para quê?
Não havia necessidade disso. A outra coisa, o Fred entrou no finalzinho. Eu fiquei com medo que ele arrumasse uma outra expulsão, né? Se bem que ele já não vem jogando, mas enfim, assim, ele entrou bem e ele quase fez um gol. Vocês viram lá que ele quase fez o gol. Foi assim, um pecado esse gol não ter saído, que isso ia coroar o Fred. E aí o Fluminense ia sair com os 3 pontos, a torcida feliz, apesar do Fluminense não ter jogado bem. Mas ele deve, assim, eu achei que foi um pecado mesmo. Era uma pintura de gol. Ia ser um golaço isso aí, esse gol. Mas infelizmente não foi. Enfim, né, meus amigos? A gente não saiu do 0 a 0. O Ganso fez uma falta tremenda e o Natan não conseguiu ainda entrar no ritmo. É aquela coisa, né? Se o Abel continuar nessa. Eu acho que ele não aprendeu. A gente ganhou o campeonato, mas a gente teve uns sustos muito grandes lá. E a desclassificação da Libertadores. Eu acho que ele não aprendeu com isso, não. Pelo menos demonstrou. Botou o time de novo sem meio de campo. Né? O meio de campo, o Natan, ele é o meio de campo, só que não tem as mesmas características como eu já falei, não tem as mesmas características do Ganso, que faz a bola, que coordena, ele é o maestro. O Natan não tem essa característica, sabe? Não tem. Então, assim, ou ele coloca o Natan para poder ter essa característica, eu acho bom que o Fluminense não tem dinheiro para ir no mercado para comprar uma pessoa, um jogador que seja um meio de campo, ou ele pega da base. Mas alguma coisa tem que ser feita, minha gente. Senão a gente vai. Se ele ficar poupando o Ganso, não entendi. Sinceramente, eu não entendi. Entendeu? Bom, mas. Mais uma vez chateado, porque a gente não saiu do 0 a 0. É um desrespeito, eu achei um desrespeito muito grande com a torcida que foi lá, tá certo? A gente já tinha acabado de ganhar um campeonato. Será que não poderia pelo menos ter mantido o time? Pô, gente. Não sei, isso é cabeça de Abel e essa declaração dele que ele gostou do mundo, está muito orgulhoso do time, pelo amor de Deus, gente. Aí ele viu outro jogo, sinceramente, ele deve ter visto outro jogo, tá? Eu, particularmente, não gostei. Seria pior se nós tivéssemos perdido? Tinha, mas o Santos nem foi à frente, sabe? Então, bom, mas essa é minha opinião, tá certo? Gostaria que vocês dessem a opinião de vocês, gostaria de pedir de novo para que não se esqueçam de assinar o canal, clicar no sininho da notificação, dar o seu like ou dislike. Você não é obrigado a concordar com a minha opinião, mas coloca lá por que você não concorda, tá certo? Eu vou ficar muito feliz em responder. Se eu tiver errado, falo, não, você tem razão, e aí respondo para você numa boa, tranquilamente, tá? E compartilhe esse vídeo com outros tricolores amigos para que a nossa comunidade possa crescer, tá certo, meus amigos? Então, fiquem todos com Deus e fui!